Os pesquisadores fizeram uma pesquisa estudando os cérebros dos avós e descobriram algo interessante por meio da ressonância magnética. E eu vou lhe contar. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Mais um devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 18 de maio de 2025 e o nosso tema hoje é a empatia dos avós. Pois é, pesquisadores fizeram uma pesquisa através de ressonância magnética estudando o cérebro dos avós. E eu concordo com eles nessa descoberta que eles fizeram. Eles descobriram que o amor da avó pelos netos é muito maior do que o amor da avó pelo seu próprio filho mais velho. E dizem eles que quando a neta ri, quando o neto ri, a avó sorri junto. Quando a neta ou o neto chora, a avó também chora junto. Se a neta ou o neto se entristece, essa tristeza passa também para a avó. Eu sou vô recentemente e realmente eu tenho descoberto isso, né? Estou descobrindo isso na minha esposa que se tornou vó. E a dedicação dela, o aconchego dela, o apego dela com a neta é muito grande, muito maior do que com seus próprios filhos. Então os cientistas nesse caso têm razão. Porém, trazendo algo para o lado bíblico, a Bíblia também ela trabalha como uma ressonância magnética. Essa mulher que conta hoje um pouco sobre o nosso devocional, ela disse que uma certa vez ela estava em casa muito triste, muito parada lá. E por um momento ela disse, será que alguém está me vendo? Será que alguém está vendo o que eu estou passando? Alguém está vendo o que eu estou sentindo? Pois é, a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Sofonias, capítulo de número 3, versículo 17 ao 20, que Deus, ele ouve, ele fica alegre quando os seus filhos estão alegres. Ele se entristece também quando os seus filhos estão tristes. A Bíblia Sagrada chega a dizer que assim como um pai se compadece de um filho, assim também o Senhor se compadece de cada um de nós, pois Ele sabe que a nossa estrutura é fraca e que nós somos pó. É como se Deus fosse um pai avô. Um certo escritor bíblico, ele chega a dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós ficamos alegres, fortalece mais, quando nós estamos fortes, alegra o Senhor. E eu achei isso bem interessante, não é verdade? Então aqui para nós, Deus não é um Deus frio, não é um Deus distante. Ele é como um pai. E além do mais, é como um pai avô, que ama os seus filhos, assim como o vó ama os seus netos e neta. Chegamos aí no capítulo 4 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 4 de 1 Crônicas, versículo de número 9, chama a atenção o nome de um homem. A Bíblia o chama de Jabes. E lá está em apenas 2 versículos a oração desse homem chamado Jabes. O texto começa dizendo que Jabes foi o mais importante dos seus irmãos. Outra tradução diz que Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. E a Bíblia diz que a sua mãe colocou o seu nome Jabes porque o nome Jabes significa aflição, sofrimento, falência. E a sua mãe colocou esse nome porque ela sofreu muito quando foi ter à luz ao seu filho. Por isso colocou o nome Jabes. Onde Jabes chegava era desespero para as pessoas, porque Jabes significava tortura, sofrimento, significava falência. Mas Jabes, tendo este nome com este significado tão forte, a Bíblia diz que um dia ele se aproxima do Senhor e ele ora a Deus. E Deus ouve a oração de Jabes, tornando Jabes um grande homem, um homem que foi mais ilustre no meio de todos os seus irmãos. No capítulo de número 4 ainda, versículo 33, fala de uma família de israelita, né, de hebreus, que tinha toda a sua linha genealógica, né, tinha toda a sua árvore genealógica da família. O povo de Israel, eles se preocupavam muito
com a ordem genealógica da família. Nós não nos preocupamos muito, mas eles se preocupavam. Por isso o livro de Primeiras Crônicas traz muita descendência, traz os nomes de muitas pessoas. Algumas pessoas, quando chegam neste livro de Primeiras Crônicas, desistem de ler a Bíblia porque é só nome e sobrenome, então parece que não tem muito sentido. Mas vale a pena você ler o livro de Primeiras Crônicas. Vamos continuar aí. Aí eles trazem aqui no texto um breve histórico da tribo de Simeão. Simeão, os simeonitas eram pessoas bravas, eram pessoas brutas, né, que gostavam da espada. A Bíblia diz que ele vai em uma terra e chega lá, eles tomam a terra daquele povo difícil. E o texto bíblico diz que eles entraram para morar nessa época no tempo do rei Ezequias. E eles chegaram numa cidade, eles mataram todos os moradores daquela terra e passaram a morar naquela terra que antes pertencia aos camitas. Agora chegamos ao capítulo número 5 de Primeiras Crônicas. Primeiras Crônicas, a Bíblia diz que Rubens era o filho mais velho de Israel, ou de Jacó. Porém, Rubens, ele violou o leito do seu pai e ele perdeu, diz aqui o texto, a posição de filho primogênito. Ele perde essa posição para os filhos de José. A Bíblia diz que, por isso, nos registros não aparece Rubem como filho mais velho, né? No capítulo de número 5 ainda, fala ainda uma breve história de um povo chamado Agarenos, onde as tribos de Rubens, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, eles pediram a Deus a ajuda dos céus. E a Bíblia diz que Deus ajuda eles de uma tal maneira que eles enfrentam esse Agarenos e ganham a terra dos Agarenos, mata todos os homens e passam a habitar naquela terra. Ainda diz o texto bíblico que ali naquela região, capítulo 5, versículo 24, diz que 7 homens que estavam ali naquela guerra ali, né, que venceram, eram homens guerreiros, eram homens valentes, mas eram homens que não eram tementes a Deus. E eu coloquei aqui no meu rascunho as seguintes palavras. Tem uma observação, eles não temiam ao Senhor. Você pode ser valente, você pode ser guerreiro, você pode ser rico, você pode ter mansões, carros bons, você pode ter a sua conta cheia. Se você não teme ao Senhor, você é um tolo. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então a pessoa pode ter tudo, pode ser o homem mais rico. Se ele não teme ao Senhor, a Bíblia o chama de tolo. Aí a Bíblia diz que por causa daqueles 7 homens, mesmo sendo valentes, mas eram tolos, a Bíblia diz que Deus permite que Tiglat-Pileser leve-os, não só ele, mas todo aquele povo como escravo para a Babilônia. Ou melhor, para a Síria. Agora chegamos no capítulo 6 de Primeiras Crônicas, onde vai trazer um pouco aí da tribo de Levi, traz um pouco dessa linhagem, trazendo todas as linhagens dos sacerdotes, quem foi o primeiro sacerdote, desde Arão, aí vai trazendo uma linhagem, sabe, fulano é filho de fulano, fulano é filho. Eu achei bem interessante esse texto aí, onde traz essa genealogia dos levitas e principalmente dos sacerdotes. Finalizando esse texto aí, eles chegam a mostrar também uma linhagem de cantor que eram parentes dos levitas, eram levitas. Entre eles, puxou aqui um cantor chamado Emã. Emã era filho de Joel, que era filho do profeta Samuel. Achei muito interessante também aqui. Termina esse capítulo de número 6, trazendo um relatório, uma relação sobre as cidades que os levitas moravam, porque os levitas ganharam as suas cidades de todas as demais tribos. Termina aqui o capítulo de número 6 do livro de Primeiras Crônicas. Vamos para frente? Agora, terminando a nossa leitura devocional de hoje no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, estamos no capítulo de número 6, versículo 1 ao 21. A Bíblia diz que Jesus vai para o mar de Tiberíades. Eu até pergunto, tinha um mar de Tiberíades, tinha um mar da Galileia, né, e outro chamava o mar de Cafarnaum.
Na verdade, era um lago só. Só que quem estava no lado de lá chamava o mar de Tiberíades. Quem estava no lado de cá era o mar da Galileia. Quem estava do outro lado também o chamava de Cafarnaum. Então vai depender o local onde você estava, é um nome diferente. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus estava próximo a este lago. Multidões e multidões estavam próximo a ele já tarde. Ele chama um dos seus discípulos e diz: vamos comprar comida para esse povo, que já é tarde. E a Bíblia diz que um dos seus discípulos disse: onde, Filipe, onde nós vamos comprar pão para tanta gente? 200 denários não é suficiente para comprar pão para essa multidão. Aí André chega nesse momento. André parece que já tinha pesquisado, diz que tem um adágio que diz assim: a farinha pouca, meu pirão primeiro. E ele já viu um moço ali com 5 pães e 3 peixes. Ele diz: opa, espera aí, aqui vai dar um punhado para a gente aqui, para eu, Jesus e os demais discípulos, Aí ele disse para Jesus: olha, tem um moço aqui com 5 pães e 3 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Como quem diz assim: vamos reservar aqui só para nós, Aí Jesus disse: traz. E trouxeram os 5 pães e 3 peixes. Jesus orou, mandou que o povo se assentasse na relva, e se assentaram no meio dos matos, na grama, e Jesus pegou aquilo e mandou os seus discípulos distribuir. Os discípulos distribuíram e se alimentaram mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres que ali estavam. O texto bíblico termina dizendo que Jesus mandou os discípulos recolher o que sobraram e sobejaram 12 cestos cheio de pão. Que coisa linda. Aí o povo disseram: este é o profeta que nós precisávamos, este é o rei. Aí queriam pegar Jesus para torná-lo rei, mas Jesus sabiamente foge do meio da multidão e vai para o monte. Os discípulos ficam embaixo, Jesus demora a voltar, os discípulos tinham que atravessar o mar, entram num barco, atravessam o mar já tarde da noite. Eles veem Jesus andando sobre as águas, ficam com medo pensando que é um fantasma. Mas o nosso Jesus amoroso diz: sou eu, não temais. E ele chega até junto dos seus discípulos, lhe dando graça, lhe dando consolo. Onde Jesus está, coisas grandes acontecem. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar. Amanhã teremos mais. Um grande abraço. Deus abençoe.